Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. A paz do Senhor. Estou de volta, trazendo mais uma aula do curso Face a Face com Deus. Louvo a Deus por esta oportunidade. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a mim, por tudo que Ele tem realizado no meu ministério, por tudo que Ele tem feito por minha vida, desde o dia em que Ele me tirou daquele charco de lodo, daquele lamaço de pecado, purificando a minha vida e colocando-me sobre uma rocha firme e firmando os meus passos. Louvo a Deus pela minha família, que está sempre do meu lado, me apoiando. Louvo a Deus pelo nosso ministério, toda a nossa diretoria. Que Deus venha abençoar o nosso pastor presidente, pastor Wellington Alves Coelho. Abençoar todos os obreiros, cada membro do nosso ministério. A você também que não faz parte do nosso ministério, mas que Deus em Cristo possa te abençoar, possa te fortalecer. Eu creio que esta aula, ela vai falar tremendamente contigo. Eu creio que Deus preparou este momento para falar contigo em nome de Jesus. Eu quero aqui estar lendo um texto que se encontra no livro de Gênesis, aqui no capítulo 45, no verso 8, onde a palavra do Senhor nos diz assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Queridos, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito na nossa plataforma, não faz parte da nossa caminhada juntos, aqui está um número. Este número você vai pegar, você vai discar, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: eu quero participar do curso Face a Face com Deus. É 100% gratuito. Também quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal. Aperta as notificações para você ser notificado quando chegar vídeos novos. Que você também venha compartilhar este vídeo com mais pessoas. Que também você possa estar comentando. É muito importante o seu comentário, tá bom? Eu quero aqui chamar a vinheta e logo após a vinheta, nós vamos dar continuidade à nossa aula em nome de Jesus. Maravilha, maravilha, voltamos, estamos de volta. Queridos, dentro dessa introdução, eu quero aqui trazer a história de José, que está registrada lá no livro de Gênesis. Essa história, ela é uma narrativa rica em simbolismo e significados teológicos. Ela ilustra de forma vivida os temas da providência divina, da redenção e do propósito de Deus na vida do seu povo. José, ele é retratado como um tipo de Cristo, prefigurando o Salvador que viria. Assim como José foi rejeitado por seus irmãos e vendido como escravo, Jesus também foi traído e entregue nas mãos dos homens. Ambos foram injustamente acusados e sofreram, mas eventualmente foram exaltados e colocados em posições de autoridade. A trajetória de José reflete o plano soberano de Deus para a redenção da humanidade, onde o mal é transformado em bem
e a graça triunfa sobre a injustiça. Além disso, a história de José nos ensina sobre o perdão e a reconciliação. Apesar do terrível tratamento que recebeu por parte dos seus irmãos, José os perdoou e os acolheu com amor quando teve a oportunidade de se vingar. Isso ecoa o ensinamento central do Evangelho, onde somos chamados a perdoar como fomos perdoados por Deus. A vida de José também nos lembra da importância da fidelidade e da integridade, mesmo em meio às adversidades. Mesmo quando ele foi tentado a sucumbir ao desespero e à amargura, José, ele permaneceu fiel a Deus e manteve sua integridade moral. Queridos, eu quero aqui neste momento entrar com mais profundidade sobre a história de José, o 11º filho do patriarca Jacó. Nesta narrativa, eu quero trazer lições sobre fé, perdão e providência divina. Quando voltamos ao contexto deste texto, quando José vai à presença do faraó, quando os irmãos de José chegaram no Egito, já fazia 9 anos que José tinha sido vendido como escravo para os ismaelitas lá em Dotã. Já tinha se passado os 7 anos de fartura. Agora os irmãos de José vão ao Egito depois dos 2 anos de escassez. Ainda dentro do contexto do texto, quando lemos lá em Gênesis capítulo 42, no verso 21, os irmãos de José dizendo da seguinte forma, eu quero aqui estar lendo para que nós venhamos entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Capítulo 42, no verso 21. Então disse uns aos outros, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a amargura de sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Às vezes, não entendemos e não compreendemos o agir de Deus em nossas vidas. Precisamos entender o contexto do texto para compreendermos o que quer nos dizer a palavra do Senhor. Aqui na história de José, o filho de Jacó, nós não vemos uma ação direta do inimigo. Às vezes, nós atribuímos tudo que acontece de mal em nossas vidas, atribuímos ao inimigo de nossas almas. Mas quando lemos na carta aos Gálatas, capítulo 6, no verso 21, vemos o texto falar sobre a inveja, sobre uma ação da natureza carnal. A inveja, ela está associada às obras da carne. A inveja é uma porta para que o inimigo possa entrar. Quando colocamos em nosso coração a inveja por aquilo que alguém possui, isto abre uma porta para o inimigo, ele passa a dominar a vida das pessoas. Através desta brecha que damos ao inimigo,
Ele nos dá estratégia e coragem para executar o mal que está em nosso coração. Quando nós lemos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, no verso 19, ele disse que do coração procede os maus pensamentos. O profeta Jeremias, ele vem nos dizendo no capítulo 17, no verso 9, que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Isso nos mostra que a inveja não está associada de forma direta ao inimigo. A inveja é algo que o homem vai criando no seu coração, e isso vai dando brechas e abrindo portas para o inimigo. Queridos, estamos falando dentro de uma aula do curso Face a Face com Deus. Estamos tratando aqui da vida de José, o filho de Jacó. Houve sim o trabalhar de Deus dentro de tudo que aconteceu nesse episódio com José. Mas não podemos criar dentro do nosso coração um espírito de inveja em querer possuir aquilo que é de outro. Os irmãos de José deixaram ser levados por sentimento com tanta intensidade que estavam sujeitos até a matar seu próprio irmão, como fez Caim com Abel. Mas como Deus está sempre no controle de tudo, Ele envia, então, aquela comitiva dos ismaelitas para cumprir o propósito de Deus na vida de José. Os irmãos de José, sim, agiram de má fé e por inveja, mas Deus entrou, como sempre, com providência para cumprir o seu propósito na vida de Israel. Eu quero aqui estar saindo dessa pequena introdução para que nós venhamos dar entrada na nossa aula do curso Face a Face com Deus. Queridos irmãos e amigos, José é desde o início tratado como um personagem especial, favorecido por seu pai Jacó, o que desperta ciúme entre seus irmãos. Seus sonhos premonitórios, nos quais ele vê seus irmãos se curvando, e ele alimenta ainda mais a inveja no coração dos seus irmãos. Essa inveja, ela culmina na traição de seus irmãos, que o lança naquela cisterna em Dotã. Isto é evidente que eles não iam deixar José voltar vivo para o seu pai. Como diz o salmista no Salmo de número 103, no verso 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Deus jamais deixará de cumprir o seu propósito em sua vida. Talvez o processo para o cumprimento da promessa pode doer, mas em todo o tempo o Senhor estará contigo, o Senhor estará no controle. José, ele enfrenta uma série de desafios. Primeiro, ele é lançado na cisterna pelos seus irmãos. Segundo, ele é levado como escravo pelos ismaelitas para o Egito.
Terceiro, ele é acusado pela falsa acusação por parte da esposa de Potifar. Quarto, ele é lançado na cadeia, no cárcere. No entanto, mesmo nas situações mais adversas, José manteve a sua integridade e fé em Deus. O dom de José para interpretar sonhos se torna fundamental para a sua ascensão ao poder. Ele não apenas interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro na prisão, mas também os sonhos do faraó, prevendo os 7 anos de fartura, seguido pelos 7 anos de fome. Essa interpretação não só salva o Egito da fome, mas também eleva José a um cargo de governador, mostrando então como Deus usa os dons de uma pessoa para cumprir os seus propósitos. Quando seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida, José os testa e os confronta com o seu passado, mas finalmente os perdoa. Esta é uma parte crucial da história, destacando o poder do perdão e da reconciliação. Isso nos mostra como o plano de Deus, muitas das vezes, transcende as ações humanas, transformando o mal em bem. No final, José reúne sua família no Egito, cumprindo a promessa feita a Abraão sobre a grande nação que seria descendente dele. A história de José é uma narrativa poderosa de como Deus trabalha através de circunstâncias aparentemente adversas para cumprir seus propósitos, e como o perdão e a reconciliação são fundamentais para a jornada espiritual. Eu quero aqui estar concluindo esta história de José, fazendo então uma retrospectiva da vida de José. Quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos de idade. Quando José foi vendido por seus próprios irmãos, Jacó tinha 108 anos de idade e José tinha 17 anos de idade. Quando José estava com 30 anos, se tornou então governador do Egito e se casou com Asenate, e com ela teve 2 filhos. O nome do primogênito é Manassés, e do segundo filho, Efraim. José foi governador do Egito por 80 anos de idade. José, ele morreu com a idade de 110 anos. Seus ossos foram sepultados nas terras de Canaã. Meu querido, Deus tem sua forma e sua maneira de executar os seus propósitos. Às vezes, nós perdemos as bênçãos de Deus por não suportar o processo de Deus, o deserto de Deus. Meus queridos, vamos fazer como diz o salmista no Salmo 119, no verso 11. Esconder a sua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, viva intensamente na presença de Deus, que nós venhamos buscar de todo o nosso coração a andar segundo a vontade do Senhor.
Espero que Deus tenha falado contigo. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração através desta aula. Que Deus em Cristo venha te abençoar. Que os projetos de Deus, que os planos de Deus venham concretizar na sua vida. Mas confia no Senhor. Acredite que Deus está no controle. Pode vir as adversidades, pode vir as lutas, mas permaneça fiel, firme, porque Deus está contigo. Creia. Somente creia que Deus está no controle. E os projetos de Deus serão concretizados na sua vida para a glória do nome dEle. Fique com Deus e a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.